Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Começou bem. Pô, se fosse Gênesis, pastor. Mas Abacuque capítulo 2. Procura o que você acha. Vai no índice, lá no começo da tua Bíblia tem um índice. Ele vai te ajudar. O celular não vale, né? Depois de meia hora, depois o culto acaba à tarde, é o pastor que falou muito, né? Era a quantidade de bebê. O pastor nunca tem culpa. Vamos lá, igreja. Abacuque 2:1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver aquele que fala comigo. Diga, Deus fala com o homem. E o que eu responderei quando eu for questionado, quando eu for arguido? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Em outras traduções falam de uma outra realidade de tempo, amém? Mas aqui está claro para nós dessa forma. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Igreja, esse é um texto muito precioso, porque ele mostra que além de falar com o homem, ele deseja que o homem esteja atento aos sinais e à maneira como ele fala. Não está claro isso aqui? Além de Deus mostrar na Bíblia que Deus fala para o teu irmão aí, Deus fala sim. Ah, mas eu não ouço. Ele fala de várias formas. Então vamos lá, me ajuda. Deus fala através da palavra? Sim. Quando as letras parecem saltar, né? Tipo, olha isso. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você meditar na Bíblia. E na maioria das vezes que esse investimento é feito, você começa a ver coisas que você não tinha observado. Você já tem 20 anos de igreja, você já tem tempo de ministério, você conhece a Bíblia, mas você já percebeu que você passa por alguns textos e você nunca tinha visto daquela forma, você nunca tinha recebido daquela maneira? Quantos já passaram por isso? Deixa eu ver. Não é? Então Deus fala assim através da própria palavra, através da própria Bíblia. Quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra ela é viva e ela é tão poderosa que ela te leva a crer em Deus. Só de ouvir a Bíblia, você acredita naquilo, porque você sabe que Deus está falando com você, sim ou não? Então essa palavra entra no teu espírito. Você sabe que não foi algo superficial. Você sabe que aquela pastora, aquele pastor, aquele pregador está ministrando a palavra, base bíblica. Meu Deus, é isso. Mas não é o pastor que fala com você, é o próprio Deus através da palavra, que é viva e eficaz, que ministra a tua alma, mas ministra também o teu espírito. E quando isso acontece, você é conduzido por Deus a tomar as decisões, a fazer as escolhas certas. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então a própria ação do Espírito de Deus através da palavra é que leva você a tomar as decisões, a fazer as escolhas, a escolher entre o pecado ou a santidade, o certo e o errado. Então Deus fala assim, e uma das maneiras é a própria Bíblia, é a própria palavra. Amém, igreja? Só que Deus também fala de outras formas. Ele fala através de sonhos. Quantos aqui já receberam sonhos de Deus? Tem gente que fala, puxa pastor, Deus me acordou de madrugada e Deus me fez isso, mostrou isso. É assim ou não é? Quantas vezes aqueles que pregam, isso acontece muito com a gente.
Às vezes a gente acorda de madrugada, isso não é toda vez, porque eu tenho estado tão cansado ultimamente que o pouco que eu durmo tem que ser pesado, né? E não é, né? Mas às vezes quando você é ministrado por Deus através de um sonho, você levanta, você começa a anotar, você começa a escrever. Hoje um hábito nosso é gravar áudio. Deus falou isso, Deus mostrou assim. Então você grava, você registra, porque você sabe que aquele sonho veio de Deus. Então palavra, sonhos, palavras proféticas. Nós cremos em palavras proféticas. A Bíblia fala: credes em Deus e credes em seus profetas, e prosperareis. Então você recebe a palavra, você recebe um sonho, e aí em alguns momentos você recebe uma palavra profética. E às vezes essa palavra profética ela é para a igreja, e em outros casos essa palavra profética é pessoal, é individual. Às vezes a palavra profética é para o empresário, às vezes a palavra profética é para o casal, para a família. Às vezes a palavra profética é para você que é jovem, né, e está para tomar decisões, né? Hoje eu conversei com alguém, essa pessoa disse assim para mim, assim: pastor, Deus, eu tenho um projeto de ir para fora, eu quero ir para fora. Eu falei: pô, mas você é nova, então 21 anos, então ainda dá, aproveita. Mas Deus já falou para você fazer isso? E ela então, Deus me ministra, mas eu não recebi nenhuma palavra profética específica. Mas existem pessoas que recebem palavras proféticas específicas. Por exemplo, você vai lançar música, você vai escrever livro, você vai empreender, né? Você vai ensinar e assim por diante. Então a palavra profética, ela é sim importante, mas ela tem que ser avaliada e observada com muito cuidado. Tudo bem? Tudo bem, igreja? Deus fala através do pastor ou de um líder? Sim. Você vai no atendimento, explica a tua história. Pô, pastor, estou nesse momento para tomar uma decisão. Então tá bom, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos. Então a Bíblia mostra assim. Avaliando o cenário e tal, eu entendo que seja assim que você tem que agir. Então Deus usa os líderes para te ministrar? Sim. Presta atenção, que isso é importante você gravar. Deus fala através de uma letra de louvor numa adoração? Ultimamente uma que falou muito comigo é aquela nova do Juliano, que fala: eu vou construir minha vida em ti. A gente estava no congresso em São Paulo, e quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei: é isso. Independente da música, eu só conseguia pensar nisso. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir minha vida em ti. E aí Deus me ministrou com essa música. Então eu falei: pô, estou no caminho certo, porque se as minhas escolhas são essas, meu futuro é sólido, porque a Bíblia fala que aquele que constrói na rocha é prudente. Nos dias das adversidades não vai cair. Amém? Mateus 7. Então, através de um louvor, Deus também nos ministra. Mas também existem momentos a sós que Deus fala. É assim ou não é? Quando você vai fazer uma caminhada sozinho, você está com a Bíblia ali? Para Deus falar com você? Não. Você está com o radinho? Talvez não, ou talvez sim. Você pode estar sendo ministrado pela letra de uma música, por um louvor, por uma adoração. Mas às vezes você está sem nada. Ou você está na academia. Eu tive há pouco tempo atrás, de manhã na academia, que saí correndo para pegar o telefone no carro e gravar áudio da palavra que eu ia pregar à noite. Eu estava treinando e Deus falando comigo. Então às vezes no teu momento a sós, numa caminhada, numa estrada, eu já contei para vocês que, eu falo de experiências minhas, amém? Que eu tive que parar o carro, porque eu estava num momento de adoração já faz algum tempo, e eu comecei a ficar tão cheio do Espírito, a presença dentro do carro, eu tive que parar o carro, eu vou bater. Eu parei o carro no acostamento e meu tempo com Deus. Então Deus fala sim, e isso de várias maneiras. Diga: Deus fala de várias maneiras. E o importante entender hoje aqui, eu não sei quantos lembram, quando eu falei sobre a questão do desenho, de ligar os pontos. Quantos lembram? É exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa noite.
O que Deus está fazendo com o profeta Abacuque aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, escreve a visão, porque à medida que o tempo for passando, você pode se esquecer daquilo que eu te disse o ano passado. Mas disse como? Me disse num sonho. Disse como? Numa pregação. Disse como? Naquele louvor. E Deus diz, escreve. Em outras palavras, une os pontos. Por quê? Porque se nós entendermos isso, à medida que as coisas forem acontecendo, o tempo for passando e você for ligando esses pontos, todas as vezes que Deus falou com você, seja a forma que for, ou como aconteceu, você vai ter uma maior facilidade na tomada de decisões. Eu quero ir para fora, para Portugal e tal. Amém. Mas peraí, Deus já falou sobre isso? Deus usou uma palavra. Mas Deus não sei o quê. Não, Deus me deu um sonho. Aí o que você vai fazendo? Você vai unindo os pontos, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Diga, peças de um quebra-cabeça. E quando a igreja entende isso, isso vai ajudar demais cada um de nós a tomar as decisões, a fazer as escolhas, mas principalmente a compreender e conhecer a vontade perfeita de Deus para cada um de nós. Então você está na igreja, você está ouvindo a palavra, você, Deus está falando comigo sobre isso. Às vezes você vai na igreja, foi legal o culto, foi uma bênção, mas a palavra, para mim, novidade, não foi novidade. Mas para outros, era a palavra que ela precisava ouvir. Quinta-feira passada, agora a gente ministrou uma palavra, ela se chamava Mexa-se, né? Sobre a questão de você não ficar parado esperando Deus agir. Deus espera uma atitude nossa, falamos sobre isso. O irmão chegou para mim no final do curso, pastor, era tudo o que eu precisava ouvir, porque eu precisava me posicionar, decidir numa questão profissional, empresarial. Eu falei, fechou, glória a Deus. Mas às vezes outro irmão ouviu a palavra, mais do que eu me mexo. Eu preparei a palavra assim, Deus, mas para mim, eu me mexo mais como? Para onde? Como? Então Deus fala de maneira coletiva, mas Deus também fala de maneira individual. Às vezes o irmãozinho está lá onde o Leandro estava sentado, na última cadeira no mezanino, e a pessoa está ouvindo tudo, está recebendo a palavra e está somando essa peça do quebra-cabeça de hoje com aquilo que ele leu lá na casa dele, com aquele louvor que ele gosta de cantar e que fala daquilo que Deus ministra no coração dele, e assim por diante. Acontece assim, igreja? Sim ou não? Então essas maneiras de Deus falar conosco, elas são importantes e elas precisam ser registradas. Tem pessoas que têm uma maior facilidade em arquivar, em guardar e não se esquece, mas na maioria dos casos a gente acaba esquecendo. Se eu te perguntar o que você comeu ontem, vai, puxa aí, tenta lembrar. Eu lembro que eu comi. O que você comeu anteontem? E agora começou a complicar. Como que você vai lembrar de uma palavra que Deus te deu há 1 ano atrás? Tem que ser muito de Deus. Eu já recebi palavras e já ouvi de Deus coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque daí eu somo aquela palavra, eu somo aquela profecia, eu somo aquele sonho, e aí eu começo a entender que nós estamos caminhando na direção certa. Agora, em Abacuque, Deus queria que ele registrasse, escreve a visão, porque o tempo vai passar, muita coisa vai acontecer, e se você não lembrar cada uma dessas peças, você vai ter dificuldade em compreender o que eu estou tentando te dizer. Então existe um Deus no céu, desejoso de se comunicar com a gente. Crê nisso ou não? Tem base bíblica nisso? Tem, há várias. Mas eu vou dar só uma para você, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então quer dizer, todo o plano redentor, todo o plano da salvação, ele só existiu pelo desejo de Deus resgatar a comunhão dele com o homem, com a criação caída pelo pecado. Pode aplaudir ao Senhor por isso?
Então existe um Deus que quer se comunicar. E olha como começa o versículo 1, acompanha aí para mim. Vê aí no capítulo 1, versículo 1 ou 2, deixa eu ver aqui. 2:1. Ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver aquele que fala comigo, ou para ver o que falará a mim. Sabe o que Abacuque está dizendo, igreja? Na condição de profeta, eu vou vigiar, eu vou estar muito atento para tentar entender o que Deus quer me falar. Será que isso seria importante para nós hoje? Será que essa atenção, que essa vigilância, que esse cuidado é importante? Porque a palavra vigiar diz assim: observar com atenção e estar atento. Então faz cara de atento pro teu irmão aí, deixa eu ver. Tem umas coisas que o pastor pede, né? Mas tipo, e aí? E essa atenção muitas vezes é a tua própria expectativa de ir à igreja para Deus falar com você. Puxa, Deus me deu um sonho, que Deus use o meu pastor agora para falar comigo nessa noite, porque Deus fala. E aí você vem e Deus não fala. Ou Deus fala, mas você está num processo. Você está atento, você está desejosa de receber algo de Deus e conhecer a vontade daquele que te criou, e que a Bíblia diz que tem propósitos, projetos para a tua vida, e eles são perfeitos. Então o desafio para o homem é conhecer o seu desígnio. Você olha para a Bíblia e você vê Salomão, o nascimento de Salomão. Quando você fala de Salomão, você vai pensar em quê? Templo. Davi queria construir, Deus disse: você não vai construir, porque o teu filho irá fazer isso. Você fala de Moisés, Moisés foi criado para ser o libertador do Egito, do povo de Israel no Egito. Então propósitos específicos. E quando o homem conhece o seu desígnio, ele flui, ele se desenvolve, ele produz, ele se torna alguém pleno, alguém feliz. Por quê? Porque ele vive no centro da vontade de Deus. Agora, como que eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Se Deus fala, é simples assim? Não é simples. Não é simples conhecer a vontade de Deus. Não é simples saber o que fazer em determinados momentos. Você sabe o que é fazer certo, mas numa tomada de decisão, numa escolha, num momento que você tem que saber para onde ir, conhecer a vontade de Deus vai te ajudar, vai fazer toda a diferença. Amém? E esse era o desejo. Na verdade, esse era o ensinamento. E quando ele começa a receber de Deus, ele fala: eu vou me apresentar e eu vou vigiar para tentar entender o que Deus está tentando falar comigo. Olha que interessante. E nesse cenário, Deus diz para ele: escreve a visão. Então ele está dizendo assim: ô Abacuque, eu vou começar a te mostrar algumas coisas. O tempo vai passar, algumas coisas vão acontecer, outras não, porque não é para esse tempo. A Bíblia fala do tempo determinado. Ele diz assim: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então quer dizer, um outdoor, um cartaz, tá? Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então entenda, Deus está dizendo assim: olha, quem está comigo? Deus está dizendo assim, presta atenção, igreja, isso aqui vai te ajudar muito. Ele está dizendo assim: ó Abacuque, eu vou começar a te dar alguns sinais, eu vou começar a falar com você de algumas maneiras. Vai escrevendo tudo, porque o tempo vai passar, algumas coisas vão acontecer rápido, outras vai demorar anos para acontecer, mas tem a ver com o todo. Você está entendendo isso ou não? Ele disse assim: tem a ver com o todo, tem a ver com aquilo que eu quero fazer na tua vida, não esse mês, mas aquilo que eu quero fazer sobre a tua casa.
tem a ver com aquilo que eu quero fazer nos teus negócios, tem a ver com aquilo que eu quero fazer nos teus estudos. Eu quero te mandar para fora. Você vai estudar fora, você vai trabalhar fora, você vai voar, filho, mas só começa a entender cada sinal. Porque existem sinais que é para agora, existem sinais que é para o futuro. E meditando nisso hoje eu falei, meu Deus, como é claro isso. E por que é tão claro, igreja? Porque Deus é um Deus de processos. Deus não faz nada de um dia para o outro assim. Ele pode fazer, mas Ele não faz assim. Entenda isso. Quando Ele criou todas as coisas, Gênesis 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, pairava sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a Bíblia fala, e ali foi, qual dia? O primeiro. Aí Deus para. A pergunta que eu te faço é, não podia ter criado tudo num estalar de dedos? Todas as coisas criadas. Talvez muita gente, se fosse Deus, hein, Tchali? Se fosse Deus, ia falar, tudo rápido, vai. Para que 6 dias? Para que o processo? Diga processo. Para que processo? Só que a nossa geração não quer processos. A nossa geração quer tudo para agora. Porque você acessa, você tem informação na hora. Estava viajando esses dias, e aí eu peguei e falei, mas que raio de relógio é esse atrasado aqui do carro? Como é que faz isso? Alguém que estava comigo assim, vamos pesquisar no Google. Aí deixa lá, acerto do relógio, painel, carro tal. Não demorou acho que 5 segundos. Entra no Bluetooth, acabou. Falei, fácil. Imediatamente eu tive o que eu queria. E o problema nisso é que há uma geração crescendo assim. É uma geração que não está disposta a passar pelos processos. É uma geração que ama Deus, é uma geração disposta a fazer a vontade de Deus, mas que não sabe esperar. E nesse processo esperar fará toda a diferença. Porque Deus vai dar um som, um sonho. Deus vai dar uma letra de uma música. Deus, você vai estar num culto, do nada você vai ouvir uma palavra de 1 hora. Só que você vai guardar uma frase que o pastor falou, porque aquilo entrou no teu espírito e linkou lá com aquela música que você ouviu, e depois com aquele sonho que você teve, e aí você começou a compreender, meu Deus está nisso. É Deus nisso, é Deus falando comigo. E o interessante nisso, amados, é que à medida que você vai somando essas informações, vai montando esse quebra-cabeça, além de você ter uma visão do que está acontecendo, do que está por vir, ou do que está para acontecer, isso te sustenta na fé, isso te mantém de pé, porque você fala, opa, peraí, Deus me deu um sonho, eu lembro daquela palavra que Deus deu, o pastor está falando sobre isso de novo, a minha igreja está caminhando nessa direção, eu não vou desistir, porque logo eu vou ter a última peça desse quebra-cabeça. E era exatamente isso que Deus queria que esse homem fizesse. Presta atenção aqui. Ele manda escrever. O profeta fala, eu vou vigiar. E ele fala de tempo. Olha que interessante, no versículo 13 ele diz assim, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. Olha que interessante. Ele está dizendo um começo, um meio e um fim. Então qual que era a intenção aqui? Qual que era o ensinamento de Deus para esse profeta? Pode demorar, mas até o fim essa visão vai falar. Até o fim você vai estar ouvindo coisas, vendo coisas que eu vou te mostrando. Mas lá no fim, essa palavra vai se cumprir. Interessante isso. Como funcionam os processos de Deus? Josué 6:1, quando Deus prepara o povo para a tomada de Jericó. Qual era o contexto, qual era o momento histórico? Eles estavam ali frente ao primeiro obstáculo rumo à promessa, a Canaã, a tomada
da terra. Então Jericó era um obstáculo. E o interessante é que a Bíblia mostra Josué recebendo estratégias de Deus. E se você conhece a história, o final dessa estratégia era o quê? Gritar. E quando o povo seguiu o processo, seguiu a direção, obedeceu, fez com exatidão o que Deus havia mandado fazer, a Bíblia fala que esse povo grita. E as muralhas de Jericó, caem. Só que o que pouco é dito sobre essa história é o próprio processo. Diz assim, Josué 6:1: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho te dado na tua mão a Jericó. Então Deus fala, igreja. Deus fala, igreja. Disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão Jericó. Então Jericó já era de Israel, já era conquista. Ou seja, Deus já havia dito que seria deles, a vitória seria deles, então Deus já falou. Só que você não vê Jericó indo para sua tenda, indo para a galera e tipo, vamos descansar. Jericó já é nosso. Ele começa agora a receber estratégias de um processo. E olha o que Deus diz para ele: tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei, e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Então a primeira coisa que ele aprende, que ele teria que fazer, era rodear a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Então olha o processo. Dá uma volta. Depois você dá mais 6 voltas. E daí no 7º dia você dá mais 7 voltas. Agora, se Deus não fosse um Deus de processos, Ele não podia chegar e falar assim: você levanta o povo, prepara, coloca essa galera de frente para o muro e põe para gritar. Mas alguma coisa Deus queria que Josué aprendesse, alguma coisa Deus queria que esse povo aprendesse. Você pode extrair tanta coisa daqui, talvez obediência. Vamos ver se eles vão fazer o que eu mandei fazer. Você pode extrair fé, atitude de fé. Como é que você vai gritar para o muro cair? Então você pode tirar vários aprendizados aqui. Mas uma coisa está clara para nós aqui, que aquilo que Deus podia fazer de um dia para o outro, em segundos, Ele levou alguns dias para fazer. Então diga para esse abençoado próximo a você: deixa de ser tão imediatista assim. Fala para ele: um dia de cada vez. Una. Cansou? Olha para esse irmão. Se ele cansou, olha para outro. Fala para ele assim: una cada uma das peças desse quebra-cabeça. E então, no tempo de Deus, você vai conhecer a vontade dele. Amém, igreja? A visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará, não enganará. Se tardar, espera-o. Deus está dizendo para Abacuque, se tardar, porque Deus já sabia que ia tardar. É que ele não queria desanimar o cabra. Tipo, se eu falar para Abacuque que vai demorar, vai que ele desiste, vai que ele reclama. Então, para não ter trabalho, Abacuque, se tardar, espera. E eu falo mesmo para você: se estiver demorando, espera. Mas não sei. Espera. Mas Deus disse. Amém, ele disse aquele dia e Ele vai continuar falando. Há um processo. Há um mês após o outro. Há um ano após o outro. Há uma estação depois da outra. A própria natureza revela esses processos. 4 estações. Por que é assim? Porque Deus criou assim. Então nesse
cenário, aquele que não entende os processos vai encontrar dificuldade na vida inteira. Ah, mas Deus disse que abriria a porta para mim. Ele disse. Vai chegar o dia que Ele vai abrir, mas ainda não é a hora. Se tardar, espera, porque Ele falou que vai abrir. Ah, mas Deus falou que eu vou fechar aquele negócio. Amém, trabalha. Faz tua parte. Deus vai te constituir, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar maturidade. No tempo determinado, tudo se cumprirá. Está no texto isso? Tá. E esse é o segredo aqui. Olha o que ele diz. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. E agora, peraí. Se tardar, espera. Mas não vai tardar. E sabe por que a Bíblia está falando que não vai tardar? Porque o tempo de Deus é perfeito. Você pensa que vai atrasar. Ah, Deus está atrasado. Fala para o teu irmão, Deus não está atrasado, Ele é Senhor do tempo. Não, Deus não sabe o que está fazendo. Hein, Rose? Não, Deus não sabe. Será que Deus não sabe o que está fazendo? Existem processos mais demorados, processos mais rápidos. Deus trabalha individualmente, como já dissemos aqui, Deus trabalha coletivamente, mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando. Deus tem um plano para te abençoar, Deus tem um plano para cumprir toda a palavra que foi dita. Ah, mas falou de como, Ele vai somar tudo isso. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui sobre palavras proféticas. Eu já vi gente tomar decisão porque ouviu uma palavra profética de alguém que ela nem conhecia. Então o dom da profecia, ele existe. A profecia vem de Deus, é de Deus, mas você precisa saber se da pessoa certa. Por quê? Porque nós já vimos pessoas se desviarem porque ouviu uma palavra profética que não era de Deus. Ela se emocionou, ela se envolveu com aquilo, ela tomou decisões que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a vida dela. E por quê? Exatamente por causa dessa palavra. A pessoa não sabia unir os pontos. Ela não entendeu que aquela palavra profética deveria ser uma peça do quebra-cabeça. Concorda comigo? A gente recebe palavras proféticas e a Bíblia fala para você avaliar se vem de Deus, se é de Deus. E quando nós ouvimos uma palavra e não é o que a gente quer ouvir, pô, peraí, Deus está nisso? Tá, porque Deus já falou isso, Deus já mostrou dessa forma, já aconteceu assim, assim, assim. E quando a gente absorve essa profecia, a gente sabe que ela só vem para montar o quebra-cabeça. Tudo bem? Então ela vem para te sinalizar que Deus está nessa direção, é por aqui e tal. E quando é de Deus, traz paz. Se você recebe uma palavra profética, essa palavra profética gera confusão, gera mudanças imediatas. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, me ajuda, eu estou para tomar uma decisão, tem que ser até amanhã. Eu falei, já não é de Deus. Por quê? Você vai ter que parar para ouvir Deus, você vai ter que orar, você vai ter que buscar Deus. Então, se fosse de Deus, Deus faria de outra forma. Essa pessoa tirou o pé, tinha a ver com uma vaga de emprego e tal, não sei o quê, e ela, pastor, e aí, filho, tomou... Não, estou esperando. E Deus abriu uma outra porta muito melhor para ele. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Então isso fala de maturidade. Você fala, pô, peraí, meu pastor prega sobre isso, e agora eu ouço uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que a minha paternidade ensina. Não é esquisito, igreja? A tua igreja está caminhando para uma direção, você ouve alguém que você não sabe nem quem é, falando uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que é ministrado na tua igreja. Alguma coisa está errada. Agora, quando você está no caminho, ouvindo, recebendo, aprendendo, o que acontece? Você ouve uma profecia, pô, cada vez mais certeza de que Deus está falando sobre isso.
sobre esse assunto, sobre essa direção, sobre esse investimento, sobre essa tomada de decisão. Deus está te conduzindo através de todos esses sinais na direção certa. Crê nisso ou não? E era essa a ideia. Por quê? Porque o tempo vai passar, muita coisa vai acontecer, mas se você tiver registrado de alguma forma aquilo que Deus vem falando, você vai unindo essas informações, o tempo vai passar, humanamente você vai sentir como, pô, nada está acontecendo, mas aí a Bíblia vem te dar essa injeção de ânimo que diz assim: certamente virá. Quantos creem que Deus é um Deus fiel? Então sabe o que Deus está dizendo? Tudo que eu te mostro, tudo que eu falo, sem dúvida nenhuma vai acontecer. Ele diz para Abacuque: certamente virá. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou fiel. Então se a minha palavra, se eu disse isso da boca de um profeta, se eu te dei um sonho, se eu te dei uma música e tal, é só você saber esperar. Eu não sei para você, mas isso me ajuda demais a não desistir. Por quê? Porque eu tenho várias informações que apontam para uma direção. Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu uno essas informações e falo: peraí, você acha que já aconteceu tudo que Deus disse que ia fazer? Não. Outro dia, quem estava conversando, eu falei assim: esse ano para mim já passou, eu já estou com a cabeça em 2020. A pessoa: como assim? Esse ano que Deus falou que vai fazer, a gente já creu e tal, agora eu estou tentando discernir o que vem pela frente. Outro irmão chegou para mim e falou assim: ah, mas faculdade e tal. Eu falei: cara, daqui 5 anos eu já sei onde eu vou estar. Porque eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que Deus espera, e porque eu estou somando essas informações, eu tenho um norte. Então fala para o teu irmão: sabe o que está faltando para você? Um norte. Entende isso? O que é esse norte? É o que Deus está mostrando para você. Ó, direção é essa. As decisões que você vai ter que tomar vai te levar lá na frente, ó. É para cá. Não é para lá, é para cá. Aí você começa a dar aquela escapadinha para a esquerda ou para a direita. Aí Deus vem com uma palavra, te quebra naquela noite, você é exortado, você volta murchinho com o rabinho no meio das pernas. E aí você volta para a direção. Outro dia, esses dias agora, a irmã chegou para mim e falou assim, né? Ah, porque fulano de tal é mó cajado. Eu falei: eu estou ficando velho, eu já passei dessa fase de cajado. Mas tem palavras que vêm e te exortam. Por quê? Para fazer você voltar na direção. E aí você, quando recebe a palavra, fala: pô, é de Deus mesmo. Você vê quão longe você estava indo. Você fala: pô, me perdi no meio do processo. Aí você volta, aí você chora, aí você adora. Por quê? Porque você foi recolocado na direção certa. Entende isso? Por que, pastor, é importante somar essas informações, unir esses quebra-cabeças? Porque durante toda a tua vida você vai ter que tomar decisões. E se você conhece a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a tua vida, vai ser muito mais fácil. Porque o inimigo é sujo, amém? Então ele vai querer te distrair com outras coisas, vai querer tirar você da direção, tirar do caminho. Porque a realidade espiritual está diante dele, sim ou não? A realidade espiritual para nós é mais difícil, mas ela é muito mais existente, muito mais poderosa do que aquilo que a gente enxerga, do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Então ele, conhecendo os propósitos de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, ele vai fazer de tudo para você não continuar na direção. Mas se você conhece e sabe que Deus é fiel, não, Deus está dizendo que se tardar é para eu esperar, mas que vai acontecer. Então fico firme. E outra, mudar de igreja não vai te ajudar. Fala para o teu irmão: não adianta mudar de igreja.
Vamos ver se eu ouço uma palavra ali, né? Tal. A igreja tem para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto, para todo tipo de culto. Amém? Mas é importante você saber aonde Deus quer que você esteja. Reconhecer a tua paternidade, reconhecer a visão no ministério e assim se sujeitar a estar debaixo dessa submissão. E aí você vai prosperar. Aí Deus vai te abençoar. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos.